Olá desenhista, eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago um vídeo muito importante para o nosso canal, que é o tema depressão. Eu sei que tem muitos desenhistas aqui que sofrem disso, né? E sei também que tem muitas pessoas que podem passar por esse problema. Então, para ajudar aí, né? Não que eu seja um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, mas eu sou um grande estudante da filosofia e como eu tenho alguns elementos que podem ajudar vocês, né? E alguns até não caem nisso, porque é complicado, é um problema que é sério, é uma coisa que ocorre com muita gente, né? Só para vocês terem uma noção, 5,8% da população brasileira, ela sofre de depressão. Inclusive, segundo a OMS, um dado divulgado no ano passado, é o maior índice da América Latina. Então, mais do que nunca, a gente tem que falar disso sim, né? Ainda mais sabendo agora do Setembro Amarelo, né? Que é dedicado mais nesse âmbito, tá? Então, eu vou estar falando alguns elementos, eu não sou um profissional da área, mas eu sou um grande estudante da filosofia e eu tenho alguns elementos que eu vou ajudar. Ainda mais sabendo o alcance que o desenho online tem na internet, então mais do que nunca eu tenho que falar sim, tá? E de início eu vou estar falando então dos sintomas, né? É claro que o conjunto desses sintomas que vai dizer se a pessoa tem depressão ou não. Mas caso você suspeite, você tem que procurar um profissional. Só ele vai dar um diagnóstico preciso de se você tem ou não. E ainda que você tenha, você tem que pôr na cabeça o seguinte: isso vai passar, tá ok? Então, vamos lá. Geralmente os sintomas que o pessoal fala que tem, né, uma das coisas que acomete as pessoas que têm esse problema é dores de cabeça com uma certa frequência, né? Às vezes dificuldade de concentração, sonolência durante o dia ou insônia durante a noite, tá? Às vezes uma certa apatia, uma falta de interesse por coisas que antes ela gostava muito de fazer, tá? A pessoa pode estar sentindo ainda dificuldade de relacionar com as pessoas, ou seja, um isolamento das demais pessoas, às vezes fica só dentro de casa, fica com medo de sair na rua, às vezes fica muito ansiosa, né, com tremedeira, aquela velocidade para querer fazer as coisas, ou às vezes o contrário, uma certa até lentidão, tá? A pessoa pode ficar com certa compulsividade para comer, ou às vezes o contrário, falta de apetite, né, para poder estar comendo, né? Por isso às vezes até emagrece, ou emagrece por não comer, ou às vezes engorda por comer demais, tá? Outra coisa que pode acontecer é que a pessoa começa a ficar muito irritada. Às vezes a pessoa faz uma pergunta para ela e ela responde de uma forma muito bruta, às vezes dando uma determinada patada e respondendo de uma forma muito agressiva, tá? A pessoa pode ter pensamentos circulares, ela começa a pensar a mesma coisa direto, tá? Uma tristeza sem motivo, inclusive dentro dos sintomas, começa a ter problemas, a pessoa, né, que está sofrendo de depressão, ela pode ter problemas assim, psicossomáticos, né? Às vezes a pessoa começa a ter uma coceira na pele, manchas pela pele, às vezes uma dificuldade de engolir, uma dor no peito, como se fosse uma pressão, tá? E inclusive isso vai gerando uma série de coisas. Em casos graves a pessoa começa até a ter visões, né? Começa a enxergar coisas que não estão acontecendo no estado ali real, no momento presente, tá? Então é uma série de coisas que vai acontecendo. E geralmente existe aí uma série de causas que o pessoal geralmente chama, mas é o que eu chamo às vezes de problemas que contribuem. Uma das coisas que a gente tem que considerar é que pode vir por meio genético, né? Às vezes a sua família, né, ou a família da pessoa em questão deve ter uma predisposição a desenvolver então depressão. Então a tendência é que às vezes os filhos tenham mais predisposição a desenvolver. E aí, diante de uma determinada situação complicada, a pessoa acaba desencadeando essa depressão, tá? Mas além disso, a gente tem que considerar outro fator também. Uma coisa que contribui, por exemplo, pode ser uma má alimentação. Pode ser porque a pessoa está alimentando de uma forma errônea, ou pode ser que o alimento que ela está ingerindo, ele não tem a mesma capacidade nutricional que deveria ter. Porque hoje em dia o solo é muito pobre em determinadas culturas, né? E às vezes acontece de ter sido sofrido uma modificação, né? Que pode vir aí de forma industrializada, ou às vezes feito algo em laboratório, né? Que no final do processo acaba não tendo o mesmo valor nutricional. E como a gente precisa de vitaminas, de minerais, inclusive de hormônios, sem isso a gente não funciona de forma muito harmônica. Aí começa a contribuir, né? Imagina que você está tendo uma deficiência nutricional e diante de um problema, de uma situação, você começa a ter dificuldade. Imagina, junto o problema mais uma dificuldade nutricional que vai gerar um problema no teu corpo. Então vai tudo somando, né? E vai contribuindo. Às vezes pode ser que você está tendo
alguma doença, né? E essa doença grave, às vezes ela começa a contribuir também para desenvolver uma depressão. Às vezes você não está bem preparado psicologicamente junto com a doença que você está tendo, né? Ou às vezes a partir dela que vem, você não está preparado para lidar com aquela situação. Então vem a doença e contribui para o desenvolvimento então da depressão. Então são coisas que contribuem, né? Mas uma coisa que a gente tem que considerar, que tem um outro motivo, que ele é um dos maiores que comete as pessoas, que é a questão do despreparo afetivo perante as situações. Por que eu falo isso? Imagina o seguinte, às vezes o seu preparo ali, o seu cabedal, ele não está proporcional à situação que você está vivendo. E isso vai começar a desenvolver uma depressão, né? E às vezes é alguma coisa até que já vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Porque ela vai sendo constituída ao longo prazo. E o que acontece? Às vezes a pessoa de fora vê quem está com depressão, critica, mas talvez se ela estivesse na pele da pessoa que está com depressão, se estivesse vivendo ali aquela situação, talvez estaria muito pior do que ela. Então, por isso que a gente não pode criticar, né, quem tem esse problema, porque é um problema real, afeta muita gente, tá? E o que acontece? Tudo isso, querendo ou não, é uma falta de preparo nosso, que é resultado até do sistema que a gente vive. Hoje em dia o sistema prepara muitas pessoas para o sucesso profissional, enquanto que o sucesso pessoal ele acaba sendo deixado um pouco de lado, tá? Às vezes aquilo que deveria contribuir para ajudar nisso nem sempre ajuda do jeito que deveria, no caso das religiões. Às vezes mais confunde o pessoal, deixa o pessoal mais tendencioso a certas coisas, né? Mas no geral a religião deveria ajudar bastante nisso. Mas a religião, é bom você procurar porque tem elementos muito bacanas, mas aprenda a desenvolver um filtro, né? E eu sei que isso é complicado, mas tenta pegar alguém da sua confiança para te ajudar nessa situação, porque em momentos como esse, de uma pessoa que está vivendo depressão, ela começa a não enxergar tão bem quanto as demais pessoas. Então são coisas que você tem que considerar. E como eu disse que o sistema ele não prepara a gente para encarar o mundo às vezes, vai gerar o seguinte, é como se você estivesse indo para uma guerra despreparado, sem armas e sem preparo para usar essas armas. E por que eu falo isso? Desde quando a gente nasce, a gente já sofre com a dor, né? A gente já nasce chorando, morre com dor também. E quando você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai aprendendo a lidar com o mundo, né? Você vai aprendendo a lidar com as frustrações, com as coisas boas, né? E nessa guerra, né, que ocorre não só fora quanto dentro de nós, essa parte externa, na verdade, é um reflexo da guerra que está tendo dentro de nós. Muitas vezes você está ouvindo coisas que você não queria, né? Mas se você está bem preparado dentro, essas coisas entram e passam vazado, nem te interferem tanto. Por isso que algumas pessoas às vezes têm um problemão e para elas não é coisa de nada, aquilo passa por ela deixa passar. Outras não, às vezes o problema é pequenininho e ela faz todo um alvoroço, toda uma tempestade. Então, por isso que eu digo que a depressão está muito relacionada com o teu preparo em resolver os problemas afetivos, né, perante as situações. Se ele estiver muito abaixo das situações, você vai sofrer mais. É como se você estivesse indo para... Ou seja, todo mundo está em guerra. Se você não está preparado, você está indo para uma... Se você não está preparado para essa guerra, você vai apanhar muito mesmo. Então, é sempre proporcional a isso, tá? E o sistema, infelizmente, não está ajudando como deveria, tá? É um problema político, é um problema moral que está afetando todo mundo. Eu nasci nesse meio, sofri muito com isso, a gente ainda sofre, né? E por isso que é importante a gente desenvolver consciência, né? Por isso que é bom a gente não ficar focado só em determinadas áreas, igual o sistema tende a focar a gente. Por exemplo, às vezes você começa numa área profissional, você fica só um especialista naquilo, e as outras coisas, as outras áreas da vida que deveria estimular, acabam não sendo estimulado, e você fica fraco, às vezes, emocionalmente, psicologicamente falando, né, e afetivamente falando. Você fica criando muita dependência das pessoas, tá? E uma das coisas, então, que a gente tem que considerar é a questão do preparo. Tem questões técnicas, por exemplo, que fazem muita diferença. Por exemplo, a questão aí da ansiedade, né? Muita gente, às vezes, está ansioso, mas não sabe porque, às vezes, vem de uma falta de respirar corretamente, né? Tem respiração diafragmática que a gente faz quando nasce, né? E, infelizmente, a gente vai desaprendendo com o tempo. E essa respiração, ela favorece, né,
ao bom ritmo do corpo, né? Oxigena bem todas as células, todo o corpo e nos ajuda, inclusive, a controlar o ritmo natural dele, tá? E a respiração diafragmática, geralmente você vai aprender se você for fazer uma aula de canto coral, né? Ou então se você for praticar, às vezes, alguma arte marcial, que é uma respiração que favorece muito. Se você pegar os 4 dedos aí da sua mão, colocar ele a partir do umbigo para cima, na parte de cima, né? Quando você estufa a barriga, você vai sentir um músculo empurrando, né? É ali que está o teu diafragma. Então, quando você respira, é importante você empurrar ele, porque é ele que vai abrir e fechar os seus pulmões, tá? E essa respiração, quando você está no momento de ansiedade, é bom você manter ela, porque ela ajuda a regular você, né? E te deixa numa certa tranquilidade, né? Então, a respiração ela tem que ter um começo, né? Um meio e um fim, né? Seja de inspiração e expiração. Então, começa. Sem pressa, sem correria, e você vai descobrir que você tem o seu ritmo, e você vai descobrir que quando você está nesse ritmo, nessa sintonia, as coisas fluem de forma melhor. Mas isso é um exercício que vai sendo construído ao longo do tempo, não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Você vai sempre estimulando os momentos complicados, né? E quando você tiver aquela carga, aquela tensão, solta o corpo de uma vez. Você vai liberando aquelas tensões e você vai perceber que o peso vai diminuindo, tá? Outra medida técnica é você procurar ler bons livros, né? Se você tem alguma religião, sei lá, leia o livro que está mais próprio da tua realidade, porque querendo ou não, lá tem conceitos, tem questões não só morais, como também recursos que vão te ajudar, né? Para você ser uma pessoa melhor e inclusive evitar sérios problemas, né? Se você é cristão, leia então a Bíblia. Se você é um muçulmano, leia o Alcorão. Se você, por exemplo, sei lá, for budista, leia o Dhammapada. Enfim, alguma coisa que vai te confortar. Eu mesmo, né, para quem não tem muita base, eu recomendo um livro assim, do Minutos de Sabedoria, que é do Carlos Torres Pastorino. É um livro com diversos conselhos, né? Cada página aí tem uma coisa, né? O bacana é que você pode ler uma por dia, tá? Olha só, você pode ler uma por dia e você pode refletir sobre ela durante o dia. Isso vai te ajudar muito, porque são uma série de conselhos, né, que são muito bem selecionados. Eu gosto da seleção que o Carlos fez para esse livrinho, tá? E eu acho assim que desse você pode passar para outros melhores, né? E à medida que você for aprofundando, você vai desenvolvendo filtros, tá? E o que acontece? Aí você fala, para que ler bons livros? Porque quando você lê bons livros, você se alimenta de boas ideias. Boas ideias refletem bons comportamentos e boas ações. A depressão é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo. Por isso que é importante você já ir se preparando paulatinamente, tá? E outra coisa, não fica só concentrado em programas assim que promovem coisas ruins. Tenta assistir bons programas, ver bons filmes, né? Coisas que de fato vão agregar para a sua vida, tá? Porque a gente pensa que às vezes ver coisas ruins, ler livros ruins que falam de coisas bestiais não vai fazer diferença, mas é aí que você se engana. A nossa mente ela é igual a um cômodo, é igual a um quarto. Nos cantos ficam as más ideias, as más impressões. E à medida que vai passando o tempo, essas más ideias, essas coisas negativas, elas vão se combinando, né? E vão virando coisas assim terríveis, né? Eu lembro, por exemplo, meu pai, há uns tempos antes dele morrer, eu lembro que ele tinha mania de assistir muitos esses jornais assim, que dá só notícia ruim, né? E com o tempo ele começou a ficar com medo de sair à rua. Por isso que eu estou te dizendo que é importante concentrar em boas coisas, né? Em boas ideias, bons programas, bons filmes, né? Principalmente se você está com depressão. E até uma alternativa que evita que você chegue nela também, ainda que você não tenha ela hoje, tá? São coisas que é bom você considerar. E outra coisa, tem até uma frase que diz o seguinte, é um provérbio indígena. Dentro de mim há 2 lobos. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Vence aquele que eu alimento mais. É uma coisa que é bom você levar para a sua vida. Outra coisa, ouça boas músicas. Por quê? As músicas, querendo ou não, tem a questão técnica, mas tem a intenção do autor. E às vezes uma série de músicas assim que prejudicam você, né, que falam de coisas bestiais, né,
ou às vezes que a melodia ela é feita de uma forma um tanto quanto torta, é bom você evitar. Então procura as boas músicas, né? Eu mesmo recomendo música clássica, né? Mas não tem problema você ouvir outras músicas bacanas, mas aquelas que te afundam para baixo, porque a tendência de quem está com depressão é ouvir músicas que te jogam para baixo. Tenta evitar um pouco essas músicas. Procura músicas que te elevam, né? Que promovem um lado bacana, né? É uma série de detalhes que fazem a diferença. Procura, inclusive, interagir com pessoas positivas, porque isso, nossa, se você tiver com uma pessoa muito negativa, ela vai só te afundar. Então, procura uma pessoa bacana, que tem papos legais, que te leva para cima, que enaltece as tuas qualidades, ainda que ela aponte seus defeitos, mas veja se é uma pessoa que também te aponta coisas boas, né? Pessoas que ficam só te elogiando também não é muito bom, porque isso aí é bajulação também, né? São coisas que a gente tem que evitar. Procura ter um contato também com a natureza. Por quê? A natureza ela agrega muito na vida da gente, né? Já tem pesquisas científicas aí, né, que indicam que o contato com a natureza ele reduz muito os índices de depressão. Pessoas que moram próximas assim, de áreas verdes tendem a ter menos depressão e ajuda demais, né? Mas caso você não consiga, faça com que o seu entorno seja positivo, seja bacana. Isso eu falei são medidas técnicas, mas tem outras coisas bacanas, né? São preparações relacionadas ao axiológico, né? Ao desenvolvimento de virtudes, ao desenvolvimento moral que vai te ajudar. Tenta buscar moderação, tenta evitar excesso, né? Seja não só na alimentação, como nas atitudes suas durante o dia. Tudo aquilo que cai no excesso, ou na carência, ou no excesso, vai te prejudicar. Então, tenta ser uma pessoa mais moderada, tá? Inclusive, até os assuntos que você fala. Tenta, não fica concentrado só em um determinado assunto. Estuda assuntos diferentes, né? Tenta, por exemplo, conversar com pessoas diferentes, né? E isso vai te enriquecer muito, tá? Você vai descobrir coisas incríveis. Por isso, busca também sabedoria, tenta se envolver em outras áreas, né? Coisas que vão agregar para você. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar de jeito nenhum é o seguinte, né? Às vezes as pessoas que você convive, né, seja do âmbito familiar ou social, tem alguns comportamentos, alguns hábitos que você, querendo ou não, vai se contaminando, né? E o hábito, muitas vezes, ele é um comportamento que se instala de forma inconsciente, reproduz de forma inconsciente, ele começa a te prejudicar. Então você tem que tomar cuidado justamente com o seu entorno, né? Muita coisa que você faz hoje talvez veio da infância, né? Contato com os colegas de escola, às vezes aqueles maus hábitos que na verdade contribuem para a depressão, né? Como por exemplo, às vezes guardar raiva, ou às vezes falar mal de outras pessoas, de você ficar, por exemplo, cortando relações porque as pessoas têm opiniões diferentes da sua, ou comportamentos que é diferentes dos seus. São comportamentos da nossa sociedade que são muito danosos. Eles instalam de uma forma como se fosse um vírusinho, tá? E como muitas vezes a gente reflete pouco, a gente fica reproduzindo, e às vezes a gente morre com esses defeitos, né? E porque foi um contato, então, um convívio com pessoas que tinham esses comportamentos. E isso vai comprometendo a nossa vida. Às vezes são uma série de comportamentos que a gente adquiriu ou por conviver com a família ou com determinados amigos e colegas que vão passando esses hábitos, eles instalam então sem a gente perceber e eles acabam comprometendo o nosso sucesso pessoal, porque são atitudes muito danosas, né? Coisas que não fazem parte da natureza humana. Às vezes você responde para uma pessoa que te perguntou de uma forma muito bruta, às vezes você guarda a raiva das pessoas sem motivo, né? Às vezes você não quer entender a realidade do outro, e como você reproduz certos hábitos que são nocivos, com o tempo o próprio corpo vai te cobrando isso, né? A depressão mesmo é uma série de comportamentos danosos. Você pode estar guardando raiva demasiado, angústia, às vezes uma mentira, ou às vezes não aceitando coisas que fazem parte, às vezes, da vida, né? Igual, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de lidar com a morte, às vezes morre um ente querido, e a gente não aceita mesmo depois de anos. É claro que a gente tem um tempo para assimilar isso, porque faz parte, é um momento complicado, mas depois de anos a gente precisa aprender a limpar disso, porque faz parte do ciclo, né? da vida, né? E também essas pessoas vão continuar do outro lado, né? Vai chegar a vez da gente também. Quando eu falo hábito, para vocês terem uma noção de como que a personalidade da gente guarda e memoriza as coisas, sejam boas ou ruins, vou dar um exemplo. É igual, por exemplo, você acaba a energia elétrica na sua casa, você vai e apaga, tenta acender a luz, aí você se toca, poxa, não tem energia elétrica. Só que
É os momentos que a gente está inconsciente, né? Como o nosso corpo ele memoriza muita coisa, a nossa personalidade memoriza muita coisa, tem coisa ruim que a gente deveria refletir para cortar, né? Esses comportamentos nocivos, é bom a gente refletir de fato se aquilo que a gente está fazendo é algo que a gente quer de fato ou se está sendo só uma reprodução, tá? Por isso é importante refletir. Às vezes aquele mau hábito de postar nas redes sociais, né? Ficar mandando direto pro pessoal, isso, querendo ou não faz parte da natureza humana. E com o tempo, ela vai cobrar de você. E começa a refletir no seu corpo, né? A pessoa começa a ter problema de coração, às vezes, guarda muita raiva, muita angústia. Às vezes começa a ter medo demais das coisas, né? Às vezes a família era muito medrosa e a criação acabou passando aquele medo, né? Inclusive é um problema que vai passando de geração para geração, tá? De vez em quando um ou outro que acaba despertando consciência e enxergando, poxa, isso aí a gente não pode reproduzir, não pode repetir. Por isso que é importante ficar alerta com relação aos hábitos, né? Você pode estar guardando raivas, às vezes angústias, coisas que não deveriam e que estão te prejudicando, tá? Assim como crenças que são limitantes também, né? Você pode às vezes estar acreditando numa coisa que na verdade não tem muito fundamento, né? E às vezes você acredita porque foi te ensinado ou por amigos, ou às vezes pelo contato com a família, e às vezes aquilo não faz bem para você. Por isso que é bom a gente refletir, né? E, inclusive ajudar os familiares de coisas desses hábitos danosos. O ser humano ele foi feito para ter contato com outras pessoas. Ele foi feito para conversar, para desabafar. Foi feito inclusive para ser feliz, que é uma coisa que você merece. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, e a gente precisa enxergar, né, que a gente tem uma natureza diferente um pouco das outras pessoas, né? Por isso que a gente tem qualidades e defeitos diferentes dos outros, né? Então, cada um tem o seu momento. Se você passa por esse problema, fica tranquilo que vai passar, tá? É uma questão que vai gerar um certo esforço, mas os resultados vão vir a longo prazo, tá? E eu desejo muito que você seja feliz, tá ok? E você pode ser feliz. E se você, ainda aqui no pedaço que você resida, não tem muito elemento, tenta fazer o que você tem ao seu alcance para te ajudar, né? Igual essas medidas que eu disse no meio desse vídeo, né? Tá ok? Se você é desenhista, aprenda a lidar com o seu entorno. É uma série de embates, né? Uma série de dificuldades, mas a gente precisa ser resiliente, inclusive, para lidar com esses problemas e sair, né, da depressão, se está no caso, né? E até evitar, aprender a bater de frente aí com as situações e ser uma pessoa forte, ser uma pessoa corajosa. E você pode, tá ok? Então, vamos acabar por aqui, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você acha que tem alguém que pode ser ajudado com esse vídeo, compartilha ele. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, até mais!